Olá, eu sou a Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje, aqui no canal da Círculo, vou te ensinar a fazer este bastidor, que fiz com o fio amigurumi e aqui, ó, é o amigurumi Go, então você já sabe, ele vai brilhar no escuro. Farei a borboletinha com o fio amigurumi Glow e agulha Clover 2 milímetros. Começo com anel mágico. Três correntinhas. Faço ponto alto duplo e um ponto alto. Continuo sempre trabalhando dentro do anel. Uma, duas correntinhas, um ponto baixíssimo. E agora faço novamente uma, duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo. E agora eu faço um, dois, três, um ponto alto triplo. Ó, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Agora faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto aqui no anel e faço um ponto baixíssimo. Agora faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Ponto alto triplo. Um, dois, três. Dou laçada, tiro dois, laçada, tiro dois, laçada, tiro dois, laçada, tiro dois. Agora faço ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, um ponto alto. Continuo. Uma, duas correntinhas. Volto aqui dentro do anel e faço um ponto baixíssimo. Agora novamente, uma, duas correntinhas, faço um ponto alto e agora um, dois, um ponto alto e duplo. E agora faço uma, duas, três correntinhas e volto aqui no anel e faço um ponto baixíssimo. Agora fecho o anel e ajeito a borboletinha, ó, tá vendo? Corto, puxo a alcinha, ó, deixo bem fechadinho. E agora aqui atrás eu amarro. E posso cortar bem curtinho. Prontinho, já tenho a borboletinha. E aí você fará borboletinhas de acordo com o seu bordado, o tamanho de bastidor que você usar.
Usarei o bastidor de bambu número 5 da Círculo. E vou usar este tecido aqui da Círculo, que é o 2497 da coleção Ursinhos, como bastidor. E quando eu trabalho com tecido e bastidor, eu sempre gosto de cortar assim, ó, tá vendo? O dobro do tamanho que eu preciso. Por quê? Porque eu vou prender o tecido aqui, vou bordar, né, com ele aberto, desta forma. E depois de finalizado, eu tiro do bastidor, dobro e coloco novamente, porque assim o lado de trás do bastidor fica bem bonitinho. Já vou mostrar. Então, separo as duas partes. Esta parte onde não tem o parafuso, vou colocar aqui por baixo. Venho com esta parte e posiciono assim, encaixando as duas partes. Então, agora vou trabalhar aqui, colocando as borboletinhas e bordando. E depois eu finalizo escondendo as costas do bastidor com este tecido aqui. Para marcar aqui o tecido, para colocar a posição, né, das borboletinhas e do bordado, usarei esta caneta, que depois ela sai com calor. Então, desenho aqui como se fosse a trajetória da borboletinha. Prontinho. E o fio amigurumiglu, eu vou separar, porque esse aqui ele fica um pouquinho grosso para o tecido. Então, vou separar aqui 3 fiozinhos, ó. Do jeitinho que a gente faz quando vai bordar com a Max Moliné. Vai de pedacinho em pedacinho e não é difícil. Prontinho. Então, vou usar somente 3 fios do amigurumi Glow. Passei os 3 cabos aqui do Glow. E agora volto aqui e vou bordar aqui onde eu marquei com a caneta. Lembrando que depois essa caneta sai com o calor. É só aplicar o secador de cabelo e sai. Ó. Então, venho aqui. Um pouquinho antes de terminar o risco, puxo. E volto aqui no começo do risco. E vou um pouquinho para frente. À frente de onde introduzi a agulha. Agora, venho aqui, ó, no final deste, do primeiro pontinho, e novamente saio à frente aqui de onde está o fio. Novamente, e assim faço todos os riscos que fiz aqui. É como se fossem os caminhos da borboleta. Ele vai brilhar no escuro, junto com as borboletinhas. E assim continuo todo o caminho. Cheguei aqui no final, aí volto com a agulha aqui para dentro.
passo aqui pelos fios. Veja qual a forma mais confortável. E aí você pode dar um nozinho. Lembrando que aqui, se não ficar perfeitinho o bordado, ele não vai aparecer, tá? Depois eu vou mostrar como é que eu faço essa finalização. Prontinho. Agora eu vou continuar aqui com os outros bordadinhos. Prontinho, então já bordei, né, os fiozinhos todos aqui. E agora posiciono as borboletinhas de forma que espalhe bem aqui no tecidinho, aqui no bastidor. Eu acho que assim fica bem bacana. E aí você pode variar, você pode fazer vários quadrinhos e vai variando a posição das borboletinhas. Então, posicionei, eu vou marcar aqui aonde eu decidi. Então, eu marquei aqui e aqui. Lembrando sempre de usar esta caneta, tá? Porque depois, com o calor do secador de cabelos, ela apaga. Você não vai manchar seu trabalho se usar uma caneta normal. E para costurar a borboletinha aqui no tecido, usarei a Max Moliné. Essa daqui é a cor 259 e continuo com a agulha de bordado número 22. Tá? Aqui é só puxar, ó, tá vendo o fiozinho? Vou usar todos os cabos. Aqui no Amigurumi Migrou, eu separei 3 fiozinhos, né? Aqui vou usar ele completo, para que fique mais gordinho aqui no meio da borboleta. Então, vou dar um nozinho. Neste caso, prefiro dar um nozinho. E agora, aqui eu fiz a marcação, né? Onde vão as borboletinhas. Passo. Posiciono a borboletinha e passo o fio sobre ela. E volto aqui no tecido. Então, esse será o corpinho da borboleta. Então, volto aqui, o mesmo buraquinho. E passo algumas vezes para fazer o corpinho e ficar mais curtinho. Então, passo pelos mesmos buraquinhos. Eu fiz alguns testes. Esse aqui foi o que eu achei que ficou mais fácil de fazer. E com melhor resultado. Passei pelos mesmos buraquinhos, prendendo a borboletinha, passei 6 vezes. Agora aqui atrás, eu só dou o nozinho. E prontinho. Então, vou prender as outras borboletinhas só pelo meinho. Eu não passei pelo crochê. Eu só passei, ó, tá vendo? Eu só costurei a borboletinha passando por ela sem passar no meio aqui do crochê.
Prontinho, já prendi as borboletinhas, então elas são presas somente pelo corpinho que bordei. Agora aqui você pode deixar assim, mas decidi fazer uma florzinha e folhinhas para colocar aqui. Farei a florzinha com a cor 4092 do fio amigurumi e agulha 2 milímetros. Farei 28 correntinhas para começar. Agora voltarei em pontos baixos, fazendo correntinhas entre eles. Então, conto 1, 2, 3, faço um ponto baixo. Agora faço uma, duas correntinhas. Pulo uma correntinha de base, vou na próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, pulo a correntinha e vou na próxima. Faço isso até o final aqui da correntinha. Prontinho, fui até o final e agora voltarei com pontos altos. Faço uma, duas correntinhas e já vou crochetar sobre este fiozinho aqui já para esconder. Então, venho no espaço de correntinha, só pegando o fiozinho, ó, passei por aqui. Aqui eu faço 5 pontos altos. Ignoro aqui o ponto baixo de base, vou no próximo espaço de correntinha e faço novamente 5 pontos altos. Faço isso até o final. Terminei, fiz em cada espaço de correntinha, eu fiz 5 pontos altos. Agora corto, deixando fio para costura. E este daqui fui crochetando sobre ele, então posso cortar rente. Agora vou costurar, estou aqui com a agulha 16 de tapeceiro e vou costurar enrolando e fazendo a costura e o lado direito para fora, para cima. Então eu vou costurar aqui pelo avesso, mas veja que o direito é o que vai aparecer aqui na frente. Então essas correntinhas que eu fiz são elas que serviram de base para essa costura. Vou enrolando. E vou passando a agulha dando pontinhos. Então veja que vou posicionando e passo aqui pelo meio e venho aqui no espaço de correntinha. E eu gosto de passar a agulha aqui pelo meio. E dar um pontinho aqui no meio. Assim, ó, eu venho e volto, pegando um pontinho aqui, só para garantir que o miolinho da flor
não saia. Porque às vezes a gente não prende direito aqui no meio, e já aconteceu comigo de eu finalizar a florzinha e aqui escapar. Então, prontinho. Volto aqui atrás e dou um nó. E aí ela fica assim, vai ficar bem abertinha, porque eu fiz com 5 pontos altos. E essa era a minha ideia, de que ela ficasse uma rosinha assim bem aberta. Para fazer a folha que vai junto com a rosinha, estou com o fio amigurumi na cor 5741 e agulha 2 milímetros. Se você quiser fazer com correntinhas, faça 8 correntinhas. Então, serão 7 que você vai trabalhar a folha e uma correntinha para subir. No caso, farei com pontos baixos sem correntinha, porque eu gosto mais do acabamento, fica mais bonitinho. E como é que eu faço isso? Eu deixo um palmo de fio e aqui eu faço um nozinho, como se fosse começar uma correntinha. Agora, este é o fio curto e este é o fio do novelo. Pego o fio curto, passo por cima da agulha, ó, seguro aqui, tá vendo? Isso aqui é importante. Seguro aqui, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas, ó, de novo. Vou pela frente da agulha e viro pra mim, ó, desta forma aqui. Ó, meu dedo está entre os dois fios, tá vendo? Seguro aqui, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Faço 7 pontos baixos. Agora, continuando para fazer a folha, faço uma correntinha e agora vou trabalhar somente nas alcinhas de trás e já vou escondendo esse fio. Faço um ponto baixo, na próxima alcinha, um meio ponto alto, um ponto alto. Agora, na mesma alcinha de trás, farei um ponto alto duplo, então ponto alto duplo é assim, ó, uma laçada, segunda laçada. Volto aqui na alcinha, laço o fio do novelo, laço o fio, passo por duas alcinhas, laço, passo por duas alcinhas, laço, passo por duas alcinhas. E faço mais um ponto alto duplo. Então, fiz 3 pontos altos duplos aqui na alcinha de trás. E agora volto com, na próxima alcinha, um ponto alto, e um meio ponto alto. Agora, aqui no último ponto, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, um picô de uma correntinha só. Então, faço uma correntinha, venho aqui na lateral, tá vendo essas alcinhas aqui? Do ponto baixo, vim na lateral e finalizo com um baixíssimo. E faço no mesmo lugar mais um ponto baixo, para fazer a pontinha da folhinha. E agora volto com os mesmos pontos que fiz deste lado. Então, aqui eu faço na alcinha, tá vendo? Aqui também é a alcinha de trás. Só que deste lado aqui. Faço um meio ponto alto, um ponto alto. Agora aqui. Um, dois. Faço um ponto alto duplo e mais 2 pontos altos duplos. Pegando na alcinha de trás. E agora, continuo.
um ponto alto na próxima alcinha, na próxima um meio ponto alto, e agora nesta última alcinha eu faço um ponto baixo. E eu gosto de vir aqui onde eu comecei os pontos para dar toda a volta e faço um baixíssimo e uma correntinha. E puxo. Então fica uma folhinha bem gordinha. Essa daqui eu posso cortar. E farei mais uma folha igualzinha a esta. Agora vou costurar as folhinhas nas laterais da rosinha. Então eu venho aqui, ó, deixei um pedacinho de fio, né? Num pontinho. E vou deixar ela virada desta forma aqui. Eu sempre costuro passando por trás das duas alcinhas, ó. Então, vou dar alguns pontinhos. E farei isso com as duas rosinhas. Então, eu vou costurar assim, costurei essa e vou costurar a outra aqui do outro lado. Prontinho, terminei aqui a florzinha e vou costurar ela aqui. Mas antes de costurar essa florzinha, vou mostrar para você como é que eu faço agora com esse tecido a mais. Então, eu tiro do bastidor, soltar um pouquinho. Tiro, dobro o tecido. E aqui aproveito essa mesma marquinha. Ó, dobrei. Então, volto com o tecido na mesma marca, tá vendo? E coloco aqui no bastidor. Por que que eu faço isso? Já vou mostrar. Então, agora fica mais justinho, porque o tecido tá duplo. Eu faço assim por isso. Aqui ficam todos os fios, não ficam? Então, quando você faz isso, ó, tá vendo? Eu dobrei. Aí aqui fica bem bonitinho o acabamento. Eu não vou ter problema de aparecer todos os fios, né? Ou ter que colar um pedaço de tecido aqui, ou então, às vezes, antes, né, eu fazia uma peça de crochê e costurava aqui, então era um trabalho a mais. Então, desse jeito, eu uso o tecido duplo, ele fica mais firme ainda. Esse bastidor ele é bem bacana, que você pode ajustar. Ficou bem mais justinho. E aí o acabamento fica bem bonitinho. Agora, eu vou cortar aqui ao redor, deixando, ó, o suficiente. Deixa eu fazer uma marquinha aqui. Então, eu venho, ó, marquei. Então, esse é o tantinho que eu vou cortar. Se você quiser ter certeza do quanto cortar, você pode ir marcando assim.
Lembrando que essa caneta, ela sai com calor. Tá vendo? Ó? Assim você tem certeza do quanto cortar, para não ficar muito tecido, nem pouco tecido. Agora já tudo marcadinho, aí posso cortar com segurança. Uso a marcação. Depois eu vou virar isso para dentro. E agora eu vou colar, ó, tenho dois tecidos, né? Como eu dobrei, fiquei com dois. Então, dobro o primeiro e vou colando com a cola quente. Vou dar toda a volta. E depois eu volto para colar este daqui. Então, colo primeiro esse interno e depois eu volto colando este daqui. Pronto, colei a parte interna, agora volto com a cola e colo este daqui. Eu vou dando toda a volta. Então, veja, colei primeiro, mas por que eu fiz isso? Porque eu dobrei o tecido, lembra? E agora a florzinha eu vou amarrar primeiro aqui no parafuso do bastidor, passo pelo parafuso e dou um pontinho na florzinha, porque assim eu garanto que ela vai ficar bem presa. Passo mais algumas vezes o fio, sempre passando por baixo do parafuso e dou um pontinho na florzinha. Passo algumas vezes, até sentir que está bem preso. Aí no final, eu dou um nozinho e escondo o fio. Agora, posso cortar rente. Ajeito a florzinha. E agora, vou prender também as folhas. E neste caso, com uma gotinha de cola quente, tomando bastante cuidado para não manchar o tecido. Passo a cola quente somente no bastidor. Pressiono um pouquinho e pronto. E faço o mesmo do outro lado com a outra folhinha. É só mesmo uma gotinha. Só para garantir que a folhinha não vá se levantar,
né? Porque só prendi a rosinha. E para deixar tudo na posição que quero. Pressiono um pouquinho e pronto. Se você quiser, pode pôr uma folhinha ali também, atrás da rosinha. Ajeito a rosinha e pronto, está bem firme. Veja que com a cola quente, eu colei tudo ali atrás, ficou super certinho, super preso. As borboletinhas presas apenas com um bordado, com Max Moulinet. E esses pespontos e borboletinhas, todos eles vão brilhar no escuro. Então, o bastidor funciona tanto durante o dia, ou com luz, como sem luz também. Lembra que eu usei a caneta? Olha só, passei a caneta mágica da Círculo, e com o secador de cabelo, veja que some completamente. Então, sempre use a caneta mágica para marcar o seu bordado, assim você não tem problema de manchar o tecido. Fica tudo bem certinho. Viu que facinho de fazer? E com o efeito do amigo Mimi Glow, as borboletinhas ficam bem bonitinhas quando você apagar a luz. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal da Círculo, que sempre tem um vídeo bem bacana para você, tá bom? Beijo, tchau!